Fala galerinha, boa noite, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos aí a mais um podcast aí do Quebrando Paradigmas. Espero que vocês sejam alcançados aí com essa mensagem, né, que nós vamos transmitir essa noite aqui para vocês, para todos vocês que vão assistir aí, né, e que vocês possam ser abençoados como a gente tem sido aqui nessa mesa, em nome de Jesus. Queria dizer também, no vídeo passado eu comentei aqui sobre algo que a gente está querendo fazer aqui, né, nessa nossa sala, que é comprar um computador, colocar uma internet aqui, para poder fazer um vídeo aqui, ao vivo, né, para as pessoas que estão necessitando na madrugada, estão necessitando, às vezes, de uma palavra, às vezes de uma companhia até mesmo, né, que as pessoas ficam ali, às vezes, com depressão, não consegue dormir, com insônia, às vezes pessoas que são cuidadoras, né, que trabalham cuidando de pessoas e não dormem porque tem que ficar cuidando, e a gente quer alcançar essas pessoas na madrugada, ser uma companhia para essas pessoas. Só que a gente precisava de um computador. E a gente tem, né, comentou no vídeo passado aí, quem sentir no coração aí de semear para a gente aí, né, qualquer quantia que você sentir no coração para nos ajudar, você vai estar investindo no reino de Deus, nem no Tiago, não é no Tiago e nem no Rafael, é no reino de Deus aí, é para o propósito de Deus, né, para aquilo que Deus está querendo, está colocando aos nossos corações para fazer. E nós contamos aí com a colaboração de vocês aí, né, se sentirem no coração. Em nome de Jesus, né, Tiago? É um vídeo que Deus tocou seu coração aí, né? É isso mesmo. Boa noite, galera. Boa noite a todos aí. Bem-vindo a mais um vídeo aí. E como o Rafael falou mesmo, tocou meu coração um tempo atrás, por estar acordado de madrugada, e eu pensei naquele momento, né? Talvez acho que tenha pensado, mas é o Espírito Santo que tenha tocado no meu coração, pensando nas pessoas que ficam madrugada ali com problema de ansiedade, depressão e precisando de uma companhia para trocar uma ideia, conversar. Então foi uma ideia que surgiu aqui, vamos ver se tiver o apoio aí, a colaboração, enfim, tendo computador e internet dá pra gente começar a fazer algumas noites aí de madrugada para bater um papo com a galera que esteja precisando aí. E é isso, galera. Lembrando vocês aí para compartilhar, se inscrever no canal, tem o nosso Instagram, Quebrando Paradigmas Podcast aí, tá bom? Pra vocês se inscrever, muito importante. Tem o nosso e-mail também. Lembrando que tem o GO. A princípio estava quinta-feira às 19h30, mas nós estamos pensando em alterar, tá? Por enquanto não é nada oficial ainda. Se for oficial, vai sair lá no Instagram para sexta-feira. Toda sexta-feira às 19h30 aqui no escritório você será muito bem-vindo. É isso aí, Rafael. É isso aí. Curta lá, compartilha o vídeo, né? Se você achar que aquilo que foi falado aqui pode tocar um parente, um amigo, manda para essa pessoa aí. Faça isso, que você está ajudando, né, a que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Para que mais pessoas sejam tocadas. Amém? E hoje temos a presença aí de um grande homem de Deus aí, Luiz Carlos. Boa noite, cara. Muito feliz aí de você ter aceito esse nosso convite, né? E, cara, muito obrigado, né? Sei que você deixou a sua família, sua esposa, filho, né, na sua casa para ter esse tempo aqui com a gente. E, cara, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar e retribuir, né, todo esse tempo que você está semeando, né? Não só para nós, mas para Deus também aqui, para bater esse papo, ter essa mesa aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aí, cara. A gente quer conhecer melhor você. Boa noite a todos. Né, como o Rafael disse, que eu sou Luiz Carlos, eu sou casado, tenho 2 filhos e estamos aqui para compartilhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Quero agradecer porque quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala do que Deus tem feito na nossa vida, é algo que é muito precioso. É um reconhecimento que a gente tem do próprio Jesus fazendo alguma coisa na nossa vida. Então aqui a gente vai compartilhar alguma coisa que Jesus já tem feito, né, na nossa vida. E começando, né, eu não tenho aquele testemunho que muitas pessoas teve, né, uma vida de droga, uma vida usuária de droga ou prostituição, alguma coisa assim. Mas a questão que eu vejo assim muito forte assim na minha vida
só no fato de eu estar aqui, né? Só no fato do que Jesus fez na minha vida, só de eu estar vivo aqui, já é um milagre. Amém. E o que acontece? A minha mãe mesmo, quando ela se engravidou, né, de mim, ela passou muitos problemas, assim, em questão de aceitação mesmo, né? Em questão de aceitação, porque não foi uma gravidez, assim, planejada. Foi uma gravidez, assim, meio que... Foi no imprevisto ali, aconteceu e ela acabou se engravidando, assim. E daí ali, o que aconteceu? Continuou a vida, tudo assim. A minha avó não aceitou a gravidez dela, no fato de não ser, ela não era casada ainda, né, com meu pai. Mas por ter uma família assim tradicional, assim, que teria que ter casado para ter filho, essas coisas. Então ela foi meio que rejeitada ali. Então ela sofreu, né, conta para mim que ela sofreu muito na minha gravidez, tudo. Teve um papo até mesmo de tirar o neném, assim, de até mesmo fazer um aborto ali. E ela falou mesmo, ela comenta comigo sempre quando a gente tá com um tempo assim, né, ela comenta para mim que passou pela cabeça dela um aborto, mas porém ela falou que foi uma coisa... Hoje ela reconhece que é Deus, porque hoje ela é convertida, tudo. Mas antigamente ela não sabia e, tipo assim, ela falou que passava no coração dela, passava na mente dela, assim, essa vontade de tirar. Eu, assim, até mesmo um aborto, né? Pela opressão que ela estava ali, pela pressão da família, tudo. Mas disso daí passou, né? Foi indo, ela conseguiu aguentar ali, que eu já acredito que já é a mão de Deus ali, segurando ali. Porque como Davi mesmo fala, né? A palavra de Deus fala assim, que desde o ventre da nossa mãe, Jesus chama a gente, né? Ele chama a gente pelo nome. Então eu vejo assim que Deus cuida da gente desde o ventre da mãe. Então ali eu já consigo ver ali a mão de Deus, porque Deus faz coisas em nós e através de nós, né? Para tocar pessoas. E eu acredito que esse testemunho, não só o meu, mas como muitas pessoas que já passaram aqui, tem alcançado pessoas, porque isso é o intuito, né? De alcançar pessoas, de realmente quebrar esse paradigma que muitas pessoas falam de Jesus, muitas pessoas têm aquela imagem de Jesus que não é tão assim. Porque como a Bíblia diz que quando a gente conhece Jesus, como a Escritura diz, rios de água viva correm do nosso ventre. Né? É uma coisa que não é forçada, é uma coisa orgânica, é uma coisa espontânea que sai naturalmente. Né? E nisso daí, né, a vida que segue, e a minha mãe, ela não chegou a abortar, lógico, né? Estou aqui. Glória a Deus por isso, né? E graças a Deus. E através da gente, a gente tem 2 filhos também. E o que acontece? Quando eu vejo que o aborto não mexe só com uma pessoa, né? Se ela tivesse me abortado, eu não teria o meu filho. Então, e depois os uma filhos geração dos meus morreria. filhos, uma Estaria geração. matando uma geração. Né? Então, eu vejo assim que Jesus, ele não vê só o hoje. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. Por isso que a paciência de Jesus, né, a longanimidade de Jesus com o ser humano é plena. Porque ele não vê o passado somente, não vê o presente e não vê só o futuro, ele vê um todo. Né? Então isso daí é muito válido da gente parar para pensar o amor imenso de Deus por nós. E nisso daí ela, depois de um tempo, né, daí ela me teve tudo, daí depois que vê aquele bebezinho tudo assim, daí a galera vem e abraça, né, e puxa, agora é uma benção e tudo assim, mas teve ali uns desgastes ali na gravidez. E nisso daí, né, com 6 meses eu tive uma desidratação, bem mesmo, punk mesmo,
a minha mãe começou a correr comigo, né? Levar eu para um lugar, levar eu para o outro. Ela me levou numa benzedeira, né? Um determinado tempo. E quando ela me levou nessa benzedeira, ela ficou até assustada, porque ela já estava assustada, quer dizer, porque ela já estava, assim, puxa, o bebezinho ali de 6 meses, né, daquele jeito, desidratado, a cor minha mesmo era uma cor, assim, já, que não era normal. E quando ela chegou ali, né, a benzedeira ali fez todo o ritual ali e pediu para ela correr comigo, que tipo assim, puxa, corre com esse neném que senão você vai perder ele. Nessa daí ela correu comigo, foi pro hospital, tudo, e conseguiu reverter ali aquela situação ali, e o médico chegou a falar, mãe, se você demorasse mais 5 minutos, você perderia esse seu bebê. E nisso daí eu já vendo a mão de Deus, né? Desde lá da gravidez e Deus cuidando. E nisso daí, o que aconteceu? Depois desse susto que ela levou, ela começou a ficar mais esperta assim comigo, porque ela via que era um neném meio que problemático em questão de doença, assim, Saúde. mesmo. De saúde, seria essa a palavra. De saúde mesmo. Ela começava a notar que tinha alguma coisa diferente ali. Que não era só uma desidratação que houve ali, mas eu fui uma criança muito doente, fui uma criança assim, bem assim, com esses problemas, né, que a gente enfrenta, que eu acredito que a permissão de Deus, ela acaba sendo também uma vontade de Deus, né, porque a permissão de Deus também empurra a gente para o propósito. Sim. Porque mesmo que Deus ele permita alguma coisa na nossa vida, né, seja doença ou seja qualquer coisa, é uma vontade que Deus está tendo, mesmo que seja uma permissão ruim para a nossa vida, mas ali por trás daquilo é a vontade de Deus querendo a nossa atenção, querendo a nossa vida. Então nisso daí eu vejo que tudo isso daí é permissão de Deus, porque eu acredito que existe seta. Se é uma seta do inimigo, você repreende e acabou. Se é uma consequência de pecado, você pede perdão e se arrepende e acabou. Mas e quando é para a manifestação da glória de Deus? Daí é permissão de Deus para a gente chegar até Ele, né? Ou melhor, na vontade que Ele tem para a gente. Então nisso daí foi, né? Foi a vida que segue, foi continuando assim, ela correndo atrás de soluções, assim, e começou a ver, assim, que eu era uma criança que não tinha tanta saúde, assim, e com 2 anos de idade, daí foi mais agravante. Com 2 anos de idade, eu tive uma falta de ar que parou tudo. Né? Com 2 anos de idade, ela até me conta que foi numa tarde, ela não esquece desse dia, que ela me pegou, eu já estava parando de respirar. Caramba. E se eu não me engano, eu por um tempo eu parei mesmo, literalmente, e fui perdendo a cor também, e tipo assim, a cor natural, né? E ela começou a notar, eu comecei a ficar, né, assim, desacordado no colo dela, e ela correu comigo. Quando ela correu comigo, ela levou eu no hospital. O médico que estava de plantão no momento ali, ela me conta, né, que quando o médico me viu no colo dela, o médico falou assim, não, eu não vou atender você, porque você tem que correr com um especialista. Mas aí, como que a minha mãe vai correr para um especialista, sendo que ela não sabia o que estava acontecendo comigo? Ela só sabia que estava me perdendo. E nisso daí, o médico falou para ela, não vou atender você, porque esse menino aí, se eu atender você, ele vai morrer no meu colo. Ele já está morrendo. Né? Então, isso daí, cara, empurrou a minha mãe a buscar alguma coisa.
né, alguma solução. Poxa, uma mãe e um pai, né, quem tem filho já, seja mãe ou pai, sabe como que é, tipo assim, se ser pai, se ser mãe. Cara, qualquer coisinha que acontece com seu filho, você já fica doido, você já quer, né? Você faz a correria, você tem, puxa, meu filho, não posso perder ele. Cara, e é um amor que a gente é incomparável. Quem é pai e mãe sabe disso. Quem não é também, um dia vai saber. Mas nisso daí ela começou espiritualmente mesmo. Ela falou: não, eu preciso procurar Deus, eu preciso ir para um lugar, preciso ir para o outro. E começou, né? Começou e voltando nesse fato aí que aconteceu. Daí no hospital esse dia que ela estava quase me perdendo, no hospital daí fizeram uma sequência de inalação em mim para me conseguir voltar a respirar, a voltar, né, à normalidade assim. E graças a Deus que conseguiu, né? Conseguiu voltar e não deu sequela nenhuma, porque começou mesmo ali eu desfalecer no colo dela. Daí nisso daí ela voltou para casa e ela começou a buscar solução, né? Puxa, o filho numa hora tem uma desidratação, quase morre. Daqui a pouco para de respirar do nada, né? Começa a ter uma falta de ar do nada. E não descobria o que era. Ia para um médico, ia para o outro e não descobria. Daí até um certo tempo que ela acertou com o médico que, tipo assim, eu tinha foi diagnosticado uma bronquite crônica muito forte. E com ela tava sinusite, rinite e alergia no corpo todo que eu tava tendo. E nisso daí o médico até chegou a falar para ela, depois que descobriu todas essas coisas, o médico chegou a falar para ela: mãe, eu tenho que falar para você, o nível de alergia que o seu filho tem, ele não vinga 12 anos aí. 12 a 15 anos no máximo aí, porque se ele continuar com essa alergia que ele tem, com esses problemas todo que ele tem, ele não vai passar dos 15 anos. E nisso daí, ela buscando em religiões, né, buscando em religiões Jesus, né, buscando em religiões solução. Eu acredito que a gente busca Jesus, a gente busca Deus, a gente busca uma solução, a gente busca o Deus que todo mundo fala, né, que é a solução de tudo, mas uns buscam em um lugar, outros buscam em outro. E a gente vê que verdadeiramente o encontro verdadeiro é quando a gente encontra com o Jesus da Bíblia. Né? Esse Jesus que a Bíblia fala, e não que uma religião ou uma denominação fala, mas o que a Bíblia fala. Então, nisso daí, ela começou a ir para um lado e para o outro. Eu me lembro que ela relatando para mim que ela foi em uma determinada religião, e eu com todos os problemas de saúde e tudo, dando maior trabalho para ela, né, em questão disso, correria, tudo. Vivia mais no hospital que dentro de casa. E nisso daí ela procurou uma religião, e nessa religião o líder, né, dessa religião lá, eu cheguei lá, ela levou e os caras têm assim, a maneira que eles trabalham lá, eles dão passe, né, nas pessoas. Um ritual, seria essa a palavra. Um ritual que eles fazem lá, e um dos rituais é dar passe, tipo benzer, né, sei lá, alguma coisa assim. Eu era muito pequeno, e nisso daí, quando ela me levou lá, o líder lá na hora que ia começar tudo lá, passe, tudo assim, ele parou e virou para ela e falou: mãe, eu não sei, mas essa criança tem uma luz que eu não consigo entender. A única coisa que eu consigo entender é que ela precisa ser evoluída. Que ela precisa ser evoluída porque ela é uma pessoa diferente e que a gente precisa trabalhar nela, que
que ela vai ser um líder espiritual, assim, muito, muito, assim, evoluído, né? A maneira que eles falam lá. Um verdadeiro pai de santo, vamos dizer assim. E como eu sempre comento, eu não deixei de ser esse pai de santo, né? Porque eu sou pai do Azaf, né? E tenho o Caio também, que é meu enteado, que é como um filho para mim. Então eu sou mesmo pai de santo. Foi Pai uma de Santos. profecia de Santos. O Sim. cara profetizou na sua vida lá atrás, lá. Sim, profetizou sem saber, mas Jesus já fazendo a obra ali de trás ali. E nisso daí ela ficou meio espantada, porque ela falou, nossa, mas como assim? Como que Deus tem alguma coisa com essa criança, sendo que eu já quase perdi várias vezes essa criança, e tipo, é uma criança que vive mais no hospital que dentro de casa, e o médico falou para mim que chegando aos 12 anos, aos 15 anos já era, não tem mais vida após isso. Então, nisso daí, cara, daí ela começou a tentar buscar a solução, e eu com problema ainda, com problemas de saúde, continuei ainda nos tratamentos, né? Cheguei aí a 1 ano, tomar vacina, um dia sim, um dia não, um ano todo, para o meu corpo suportar a alergia que eu tinha. Então, nisso daí, foi indo a minha infância toda. Daí, quando eu cheguei nos 12 anos de idade, daí a minha mãe conheceu a Renovação Carismática. E ela começou a frequentar. Daí, quando ela começou a frequentar, automaticamente ela levou, né, eu com a minha irmã também, e a gente começou a frequentar. E foi o primeiro estalo, assim, o primeiro toquinho, assim, que eu comecei a ter um encontro com Jesus, sabe? Porque eu acredito que, como a gente está falando aqui de quebrar paradigma, não é questão de religião, não é questão de uma denominação, é você encontrar ele. Sim. E quando a gente encontra ele, a gente tem vida. Né? A Bíblia fala assim, que ele tem vida e vida com abundância pra gente, né? Então, quando a gente encontra ele, a gente encontra vida, a gente encontra esperança. Como eu falei ali, né? Eu acho que todas as religiões, as pessoas buscam ardentemente Deus, em todas as religiões, sim, mas Jesus nos leva em todas as religiões as pessoas buscam a Deus, mas Jesus nos leva a um Pai, né? Então, aquilo que você está falando aí, de que você encontrou algo diferente, falou, mas peraí, isso aqui eu não conhecia, eu conhecia uma tradição, um Deus que está distante lá de mim e que eu não, é intocável. Ou talvez tem pessoas que até que falam, né, não, mas Deus ele é opressor, porque no Antigo Testamento ele matava, ele destruía, ele arruinava, ele punha doença, ele punha, né, enfim. E na verdade não é bem assim, né? Na verdade, sim, quando a gente, né, entrega a vida mesmo para Jesus, né, traz Jesus como nosso único e suficiente Salvador, coloca todas as fichas em Jesus, ele nos apresenta Deus como um pai, nada mais, nada menos do que nós somos, com os nossos filhos, né? Sim. E é isso, cara. É isso que eu vejo, né? Nisso tudo que você está falando. Hein? Porque realmente a gente tem que quebrar esse paradigma. Uhum. Né? Realmente a gente tem que quebrar essa religiosidade. Porque a Bíblia diz realmente quem Jesus é. Então eu preciso acreditar o que a Bíblia diz. Sem mistura nenhuma. E também quebrar um paradigma de que não foi só lá, na época de Jesus, sim, que as coisas aconteciam, que era tudo aquilo. Jesus é vivo, é hoje. Ele foi, é e será. Sim. Né? Na plenitude, né? Não tem o ontem, não tem o hoje e não tem o amanhã. A visão dele é o todo. Né? Então, por isso que a misericórdia dele se estende de geração a geração. E nisso eu comecei a sentir e a pegar algumas faíscas assim, de que Jesus vinha comigo assim, e nas orações que eu fazia, e eu estava começando a encontrar com Jesus. Né? Não com uma religião, apesar de eu estar indo
nenhuma denominação, mas eu acredito que Jesus ali começou a pôr um espelho na minha frente, assim, e a ver, para mim ver que, tipo assim, poxa vida, eu olhar no espelho assim e ver que, tipo assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? Que, tipo assim, há esperança para mim. E nisso, né, um detalhe, e nisso eu ainda sofria com essas doenças, com esses problemas que eu tinha na minha infância, né, de bronquite, de um monte de coisa, e pneumonia direto, né, inalação, eu brincava na rua, já era adolescente, brincava na rua, à noite, assim, quando eu entrava em casa, o meu travesseiro era um aparelho de inalação, Nossa. que eu tinha que fazer todos os dias para mim dormir, todos os dias, não pulava um dia, se eu não fizesse, eu não dormia. Então, isso daí eu corria um pouquinho assim, e na minha época não tinha muito. Não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo, né? Mas não tinha celular na época, então a gente era aquele moleque de rua, né? Dizer assim, no senso comum é o moleque de rua. Que as crianças hoje em dia não irão sabe saber que é isso, o que né? é isso. Sim, porque, olha, infelizmente, porque foi uma fase muito boa, né? Saudável. E nisso eu corria um pouquinho de brincar, assim, de fazer correria, assim, de futebol, essas coisas, e já ficava cansado, né? Já tinha que ficar respirando aquela respiração curta. Você não usava e procurando. uma bombinha? Né? Cheguei a usar a bombinha também um tempo. Porque eu lembro que eu tinha um amigo na época que ele fazia educação física, e a gente achava muito estranho aquilo lá. Sim. Ele fazia educação física, jogava um pouquinho de bola e parava, um barulhinho assim, ele ia lá e tal, eu falava, que será que é aquilo que ficava um negocinho, uma bombinha põe na boca, que dava uma apertadinha, uma ou duas, não sei. Todo mundo ficava castelando e falava, que isso aí, bombinha, ficava viajando, bombinha, né? Mas... Sim, é um medicamento bem forte, e eu cheguei a usar também. Então, os meus amigos mais próximos eram meu aparelho de inalação, minha bombinha, meu xarope que eu tomava também quando tossia assim, mas era constante, cara. Todos os dias eu tinha alguma coisa, né? Todos os dias acontecia alguma coisa assim ruim em questão de saúde. Cara, até uma mão, mano, que eu tava fazendo uma oração e, cara, chorando para Jesus, e eu via meus amigos tudo normal, sem camisa, apesar que eu ficava também, mas depois eu tinha que tomar medicação. Dobrava a medicação, né? Então. Daí, mas não era normal. Eu falei assim, e uma das minhas orações, eu falei, Jesus, e eu já sabia dessas coisas que tinham acontecido comigo na infância, que a minha mãe já tinha falado, e sempre ela frisava. Ela fazia questão de frisar que Deus tinha uma obra na minha vida, sempre, e que Deus ia me curar, que Deus ia fazer, porque Ele já me livrou lá no passado e fez promessa para mim. Independente da pessoa que Ele usou, mas Ele falou, né? E nisso daí, uma das minhas orações assim foi, Deus, eu só quero ser normal. Poxa, eu brinco, todo mundo brinca. Isso daí eu tinha uns 15 anos já, 15 para 16 anos. Você vinha sofrendo desde... Sim, sim. Quem já sofreu com bronquite, essas coisas, e que sofre ainda, só acreditar em Jesus que Ele pode curar. Então, porque aconteceu isso comigo. Então, passou os 15 anos. Então, aquela profecia do médico que era maligna, falou que eu não ia vingar até os 15 anos, aos 16 anos já passou, então não morri. Né? E uma das minhas orações foi, Deus, eu quero ser só normal. O Senhor sabe que a minha vida está aqui. E eu tentei dar uma puladinha no mundo, tentei dar uma... Fugidinha? Sabe, uma fugidinha ali, e Jesus sempre me segurou ali. E sempre levantando pessoas e falando mesmo comigo, tinha uma obra comigo, e não só na minha vida, mas através de mim. E nisso daí, cara, essa oração, depois dessa oração, Jesus começou a virar a mesa. Porque eu acredito que enquanto a vontade de Deus não é feita na permissão dele, as coisas não mudam.
A permissão de Deus, como eu falei, a permissão de Deus, no fundo, ela tem uma vontade de Deus para que o ser humano volte para ele. Porque, na realidade, a gente foi feito e criado olhando para Jesus. E hoje, a luta, não a luta de Jesus, mas a vontade de Jesus é que a gente volte a olhar para ele, os olhos dele. Porque eu penso muito nisso. Quando Deus fez o homem, o boneco estava lá sem vida. Ele estruturou o boneco ali e deixou ali. Quando ele botou a boca na boca do boneco e soprou, de dentro dele saiu vida. E o boneco não tinha visto nada, porque não tinha vida, não tinha visto nada. Mas quando o boneco abre, o boneco que eu estou falando é o ser humano, né? O primeiro homem, que a gente acredita através da palavra. Quando ele abriu os olhos, ele não tinha visto nada. Mas quando ele abriu os olhos, ele viu tudo. Que ele viu o olhar de Deus. Então eu acredito que... Efésios 1, eu não sei se é Efésios 1, 4 ou é 4, 1. Eu acho que é 1, 4. Efésios 1, 4. Fala que Deus nos elegeu nele. Sim. Então eu acredito que dele saiu de dentro dele o fôlego de vida. Então a gente tem o DNA de Deus, porque saiu de dentro dele. Então quando aquele boneco viu o ser humano ali, já era um boneco, mas quando com vida já era um ser humano. Adão, a primeira coisa que ele viu foi o olhar de Deus. Foi os olhos de Deus. Então, e não tinha pecado. Então, e depois que o homem pecou, eu acredito que a intenção de Deus, de igreja, de a gente servir o próximo, da gente fazer o bem, nada mais da gente voltar a olhar para esses olhos que a gente foi criado. Exatamente, eu costumo falar, né, uma frase: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, né? Sim. Ou seja, o nosso destino, não é, o céu não é o nosso destino, a salvação não é o nosso destino, é a nossa origem, porque nós somos criados de Deus. Então, é a nossa origem, não é o nosso destino. É como diz, nós não iremos para... nós voltaremos para lá. Sim. Nós somos seres espirituais. Nós voltaremos. Né? Porque de lá veio para cá e volta para lá de novo. E quando eu falo isso, não falo de religião, porque o evangélico, porque isso, porque o católico. Não. Deus amou o mundo. Sim. Não amou, né? Porque tem gente que fala assim, dentro da religião, né? Dentro da religião, e agora eu tô falando da religião evangélica, né? Que acha que Deus aceitou Jesus e Deus virou evangélico, né? Sim. Tem gente que, né? Sim. A religião chega a ser tão forte que algumas pessoas pensam isso, né? Não, o evangélico né? Deus aceitou Jesus e congrega aqui com a gente na religião evangélica. E não é bem assim, né? Eu creio que todas as religiões, como a gente falou, buscam Deus. Eu só acredito que Jesus nos leva a um Pai. Só essa. Sim. A diferença é essa. E quando você tem Deus como um pai, o relacionamento com Deus é diferente. Com certeza. Né? E, enfim, é isso. O que você está falando é muito interessante. Muito interessante. Sim, e nisso eu fiz essa oração, né, voltando para esse testemunho que eu tô relatando aqui. Eu fiz essa oração, Deus, eu quero só ser normal, e o Senhor fez uma promessa, e comecei a sentir Deus de verdade, tipo assim, comecei a sentir algo diferente, e nisso daí, ao decorrer que eu fui conhecendo a Jesus, não uma religião, mas tendo encontro com Ele, cara, porque Jesus, muitas vezes, a gente pensa que a gente fica pedindo muito. Jesus me cura. Ai, Jesus me salva. Ai, Jesus faz isso. Ai, Jesus faz isso. Cara, Jesus só pede, vem, chega perto. Porque de mim sai virtude. Né? Então, é uma coisa que... Ele só quer um relacionamento com você, relacionamento. Né? Eu não preciso ficar pedindo. Eu só chegar próximo a Ele, que dele sai a cura, que dele sai a solução. Você tá entendendo? Então, não é uma coisa que eu preciso ficar esmolando. Cara, Deus não chamou uma pessoa para esmolar, Ele chamou filho.
Porque, cara, quando o meu filho me agrada, ele não precisa pedir nada. Eu dou porque... Livre, espontânea vontade. Sim, livre, por amor. Eu dou porque é natural, é uma coisa que é natural. Quando fala, eu dou de graça, porque é a graça, entendeu? Se eu reconhecer o amor que ela tem por mim, o relacionamento que ela tem por mim, a minha graça, quer dizer, fazer de graça por ela, fazer pelo amor que eu tenho a ela, o que ela necessitaria, né, se eu conseguisse fazer, eu faria de graça para ela e não com uma troca de algo. Faça isso que eu farei isso por você. Não, apenas ter um relacionamento comigo e automaticamente eu sentindo esse relacionamento, sentindo esse amor que ela tem por mim, que você falou aqui no começo, né? Você pedir para um filho assim, você me ama, filho? Você me ama, filha? Ela fala, te amo, pai. Lindo, me enche o coração. Mas o dia que eu estou assistindo televisão, fazendo alguma coisa, jogando um jogo, e ela vem até mim e fala, pai, te amo. Isso daí não tem preço, como dizer, é diferente, né? É diferente. É porque você não criou nenhum ambiente para isso. Foi orgânico, foi natural. E, cara, e Jesus chama a gente para ser natural. Porque se você faz uma coisa, né, alguma coisa que você cria, algum projeto, você quer que funcione da maneira que você criou. Uhum. Porque quando funciona da maneira que você criou, está sendo natural e é pelo objetivo que você criou. Agora, cara, se Jesus me chamou desse jeito e eu quero ser igual o Rafael, mano, funciona. Por quê? Porque ele me chamou para ser o Luiz. Você tá fora do seu propósito. Sim. Cara, se a gente pega um navio ou um barco e põe na Dutra ali, né, a famosa Dutra ali, para andar, ele vai andar? Não, por quê? Porque não foi feito para estar na Dutra. Ele foi feito para estar no mar. Então ele não funciona. Ainda que uma carreta pegue ele e arraste ele pode funcionar, mas não da maneira que ele foi feito para funcionar. E se você pôr ele no mar, ele vai funcionar perfeitamente. Ótimo, perfeito. Por quê? Porque ele está no lugar que ele foi feito para estar. Uhum. Mano, o ser humano, para funcionar, ele tem que estar no lugar que Jesus chamou ele para estar e a maneira que Jesus fez ele para ser. Sabe? É uma identidade em Cristo. Então, nisso daí a gente não é do dia para a noite, mas isso vai criando um relacionamento com Deus que chega a um ponto que você não precisa mais pedir nada. Mano, hoje eu tenho vivido uma vida muito top em Deus e para vocês entenderem o que Deus faz. E nisso daí eu fiz voltando para o testemunho, eu fiz essa oração e tendo um encontro com Deus e aproximando de Deus. Então eu aproximando dele, sai virtude dele, então as coisas acontecem, eu não preciso ficar esmolando. Ele chamou filhos, né? Ele chamou a gente para ser filho. Então nisso daí, cara, foi indo, eu fui servindo a Jesus a minha vida inteira, a adolescência inteira. E uma das minhas orações era, Deus, eu ofereço a minha adolescência para o Senhor. Eu quero ser um adolescente top na tua presença e independente de qualquer coisa. Então, nisso daí, até mesmo namoro mesmo, relacionamento, assim, cara, eu fui relacionar mesmo com... a primeira vez que eu fiquei com alguém, assim, né, com alguma menina. Assim, era adolescente, então eu via todo mundo sendo adolescentes, né, no senso comum, né? E eu, com 20 anos, que eu fui ter a minha primeira relação com assim, uma namoradinha, assim, ficar, essas coisas. E eu via muita diferença de, tipo, eu com outros adolescentes. Eu falei assim, Deus, mas por que adolescente, assim, alguns amigos meus, tipo assim, eles são naturais, eu sou esquisito. Cara, será que eu sou mesmo ser humano mesmo? Eu sou muito estranho, cara, porque desde lá do começo lá, só BO e agora, puxa vida, será que... E, cara, eu tinha essa encarnação, mas Jesus estava me chamando para alguma coisa maior. Eu acredito que às vezes a gente não entende da maneira que Jesus chama a gente.
Mas lá no fim ele faz a gente entender. A intenção de Jesus é a gente fazer ele sentir prazer da gente. Cara, você quer alguma coisa? Faz Jesus sentir prazer de você, que você vai ter tudo. É uma das coisas que eu aprendi, né? E a gente, num senso comum, a gente sabe disso. Como filho, a gente sabe que se eu agradar o meu pai, eu não preciso nem pedir, ele vai me dar. Você tá entendendo? Então, eu acredito muito nisso. Então, eu fui chegando próximo a Jesus e tá. Cara, daqui a pouco Jesus, do nada, mano. Uma das orações minhas, Jesus chega no meu ouvido. Chega. Acabou. Falei assim, nossa, quem falou comigo? Abriu o olho assim. Mano, eu tava na igreja, ajoelhado e buscando a Deus. Acabou. Quando ele falou assim, acabou, mano do céu. Cara, eu recebi o batismo do Espírito e dali um nível subiu, cara, com Deus. E nunca mais eu tive esses BO, cara. Caramba, de bronquite. Mano. Nunca mais? Não, de bronquite, cara, cessou. Bronquite, não. Renite, às vezes, hoje eu tenho uma muito leve. Mas perto do que o médico tinha diagnosticado e os exames tinham apontado que eu não ia vingar até os 15 anos, nessa mão eu já estava com uns 20 e poucos anos. Então, cara, depois que eu ouvi essa voz, nunca mais nada. Hoje, cara, eu trabalho com gesso. Eu sei o que é isso. Porque Cara, eu às vezes faço um serviço de elétrica, eu vou cortar o gesso, às vezes eu vou fazer um furo no gesso. Nossa, já faz Olha, gesso e pedra de granito, pelo amor de Deus. Eu fui colocar pra pedra no meu apartamento um dia, eu morava lá. Sim. Eu cerquei a cozinha inteira com tecido assim nas portas, para não passar pó, mas não teve como. O cara cortava a pedra e não usou água, não sei como é que é. Sim. Enfim, mas fez um pó. Que eu pensei, acabou com o meu piseiro de madeira. Eu falei, acabou com o meu... Esse pó vai ter pro resto da minha... Quando tiver com 60 anos de idade, vai ter pó aqui ainda desse granito. E gesso é a mesma coisa. Eu queria fazer rebaixamento... Nossa, não, vai ter pó até com isso. Faz 30 anos que esse pó tá aqui. Eu passo pano todo dia. Não sai esse pó. Essa foi Não, você não tem noção. Eu sempre acho um pouco. Mas é igual a minha casa também. Quando eu fui me mudar pra lá, na correria, eu chamei um gesseiro... Liguei pra um cara que trabalhava com gesso pra ele fazer uma... Não sei o nome, mas tipo um rebaixado, uma sanca e tal. Só que eu tinha que me mudar a tal época, ele pediu um prazo maior, não daria tempo, eu me mudei antes dele fazer isso tudo, depois eu fui empurrando com a barriga. E esse tempo atrás, minha esposa tava falando, vamos fazer aqui, eu falei pra minha esposa aqui, como que a gente vai fazer um negócio assim na sala, morando aqui? Você tem noção o pó que faz um negócio desse? Daí ela pegou e falou, será que é mais pó que tá pedra de granito? Eu falei, acho que é bem mano a mano, porque eu falei, nossa, deve ser muito bom. Não, gesso eu falo pro seu, gesso eu sei, porque eu trabalho com isso também, meu Deus do céu. O gesso, quando eu vou fazer serviço de gesso, eu já ponho a pior roupa, aquela roupa que é trapo mesmo, assim, ó, porque, nossa, é tênis, já põe, vai com o pior tênis, vai de boné na cabeça, porque o negócio é bravo, é bravo. Então, cara, hoje, e Jesus, eu já trabalhei em fábrica, que era o meu sonho do sonho. Esse daí é o testemunho para outra hora. Foi punk também. Mas eu trabalhei um tempo legal assim, na fábrica, que era um dos meus sonhos, cara. E depois eu saí para trabalhar com gesso. E Jesus, permitiu eu, assim, trabalhar com gesso mesmo, para mostrar, cara. Fala assim, cara, você lembra a oração que você fez, que você queria ser normal? Você não é muito normal, mas hoje você não é normal porque eu toquei sua vida, cara, e hoje você é estranho mesmo. Porque, cara... Mas de saúde, ele reverteu. Sim, o estranho que eu falo num bom sentido. Sim, né? Você encontrar com Jesus. Quando a gente encontra com Jesus, a gente é estranho. É diferente. Não que seja maior ou melhor do que alguém. Não, mas é diferente. Sem soberba, né? Entendeu? Não é isso. É independente disso. Mas, cara, nisso daí eu vejo que Jesus, ele fez, permitiu que eu trabalhasse com gesso por causa disso. E foi uma das coisas que ele já falou para mim. E nessa mão aí, depois que... Daí eu mudei em questão de frequentar, né, religião. Daí eu fui pro evangélico.
né? Só estou falando aqui só para as pessoas entenderem aqui, que é independente, né? Eu falei para vocês muita coisa que aconteceu comigo eu frequentando a renovação carismática. E dentro da igreja evangélica, eu conheci minha esposa também, né? Depois de... Eu me casei com 30 anos, 29 anos. E um detalhe, cara, uma das coisas que eu não tenho vergonha de falar, né? Eu casei com a minha esposa com 30 anos, virgem. Parabéns. É estranho. Falei pra você que eu sou estranho. Você tá entendendo? Parabéns. Então, cara, porque eu achava muito, até um certo tempo, não agora, mas lá atrás, eu achava muito estranho e tipo assim, poxa, mas por que eu não tenho um relacionamento? E quando eu tenho um relacionamento não acontece, né? Não vai pra frente. Eu vejo meus amigos falando que aconteceu isso, fez aquilo. Mas, cara, e Jesus nunca deixou, mano. Porque, cara, isso daí é uma coisa bem normal hoje em dia, né? Hoje em dia, um adolescente de 15 anos perde a virgindade, Sim. né? Ou a não ser menos ainda. Mas, cara, Jesus sempre me preservou com isso daí, porque eu acredito que isso traz uma consequência, né? E eu falava para Jesus, eu entreguei para o Senhor a minha vida, entreguei para o Senhor a minha adolescência, entreguei a minha juventude para o Senhor. E também entrego meu casamento, que um dia eu vou conhecer alguém. E isso, né, com 30 anos, eu conheci minha esposa, né? Cara, e nesse meio tempo também, antes de eu conhecer minha esposa, eu fiquei noivo também de uma filha de um pastor, na época. E Jesus, cara, falou que não seria ela. E eu preparei tudo, assim, a questão de casamento. Eu tava quase casando. E Jesus começou a levantar pessoas, falou, não é ela, eu vou dar uma esposa para você que tá muito longe, mano. Ela tá longe ainda. E depois que eu entendi que ela não, nessa época ela não era de igreja ainda, né? E, cara, e Deus prometeu assim, falou, não, eu vou te dar uma esposa, mas não é essa. E daí não deu certo, algumas coisas aconteceram e a gente terminou o noivado, terminou o namoro, tudo, e não deu certo. Porque Jesus, a gente planeja uma coisa, mas a resposta vem da boca de Deus, diz, né? E muitas vezes, naquele presente momento, pode parecer que as coisas estão dando errado. Várias situações, não só do seu relacionamento, mas estou falando de emprego, trabalho, sim, enfim, tudo. Muitas vezes as coisas acontecem no presente, você pensa, por que as coisas estão dando errado? E Deus deve pensar, quem disse que está dando errado? Está dando tudo certo, como eu disse. Sim. Né? Porque você falou, só lá na frente, que nós, como humano, conseguiríamos talvez entender um pouco, né? Uma parte daquilo que aconteceu. O porquê aquilo lá atrás aconteceu. Porque se não tivesse acontecido aquilo, isso de hoje, né? Não estaria vivendo, acontecendo, e assim por diante. Eu sempre falo, muitas vezes as pessoas que estão lá assistindo, seja trabalho, um concurso, enfim, eu falo porque a questão do meu trabalho, na minha época também, sim, foi a mesma, não sei se você também tem um testemunho de trabalho pelo que você falou de fábrica aí, mas eu tenho um testemunho também, um dia eu vou contar também de trabalho, que nada dava certo, aparentemente, né? Naquele presente momento eu falava, nossa, mas nada dá certo, tudo dá errado para mim. Mas hoje eu entendo que nada foi errado, tudo foi muito certo, muito perfeito. Tudo encaixou como tinha que ser encaixado, porque senão eu não estaria vivendo o que eu vivi e o que estou vivendo. Então, assim, hoje eu entendo e agradeço a Deus. Nossa, aquilo que eu achava que era errado, Senhor, foi perfeito. Sim. Glória a Deus. A Bíblia diz em Salmo 139, Tiago que gosta, Tiago até sabe falar de cor, né? 139 lá, que Deus ele escreveu sobre nós antes mesmo de nós sermos uma substância, né? Antes mesmo de nenhum dos nossos dias ser vivido, né? Deus já tinha uma biografia, então, ou seja, tem uma biografia do Luiz, do Rafael, do Tiago lá. Então é por isso que às vezes a gente acha, nós como seres humanos, né? Porque nós pensamos como homem, Deus não pensa como homem, né? Deus é Deus, então ele, cara, tudo que ele tem para nós, às vezes a gente olha e fala, nossa, cara, por que isso deu errado, por que não dá certo, né?
Por que não aconteceu isso? Por que aconteceu isso? E a gente, naquele momento, a gente fala, pô, tá dando tudo errado. Mas lá na frente, você vai olhar e vai falar assim, nossa, cara, deu tudo certo, na verdade, né? Porque já tá tudo pronto, cara. Sim. Né? Eu creio que, abrindo até um parênteses para falar de fé, já que nós estamos falando disso, eu creio que a fé, a gente não tem que ter fé naquilo que Deus vai fazer. Nós temos que ter fé naquilo que Ele já fez. Sim. É acreditar que, cara, a gente tá andando. É como se a gente estivesse num caminho. E, cara, conforme a gente vai chegando, Ele vai nos apresentando. Ó, você caminhou até aqui você fez da forma que deveria ter sido feito. Porque muitas vezes a gente o caminho é esse, reto. A gente vai lá, ó. Por isso que as coisas se atrasam nas nossas vidas, muitas vezes. Né? O caminho é aqui. A gente que acaba tentando fazer do nosso jeito e acaba quebrando a cara. Mas Deus já tem tudo pronto, tudo preparado. E uma hora, na hora certa, na vontade dele, Ele vai nos apresentar. Sim. Né? Essa que tem que ser a nossa fé, naquilo que já existe. Sim. É trazer à existência aquilo que já existe, Exatamente. né? É materializar aquilo que está Exatamente. assim abstrato na nossa vida, assim. Cara, e nisso eu fiquei muito triste, né, de acabar um relacionamento e Deus preservando eu ali e tipo assim, eu me guardando mesmo para minha esposa, sabe? Que eu acredito que, mas ela não era convertida ainda, que é a minha esposa agora, né, hoje, atual, ou melhor, a única, né? Eu pensei na palavra atual, mas falei, não, atual não, né? Na hora que eu pensei, eu já não é atual, é a única. É. Mas o que aconteceu? Daí nisso daí começou a levantar pessoas e Deus falando que não era essa que eu tava noivo, tudo. E que Deus ia dar tudo. Cara, mas tudo. Cara, tudo no detalhe. Tudo detalhado mesmo. Deus falou que ia dar tudo, mano. E nisso, cara, eu tava já planejando em casar. E nisso daí, Jesus começou a virar a mesa e falar, não é. E daí começou a dar tudo errado. O que estava dando certo, estava dando tudo errado. Um detalhe, eu não tinha condição nenhuma de casar, porque eu trabalhava num supermercado e ganhava R$350 por mês. Ai, que loucura, mano. Ai, meu Deus. Daí, nisso daí, o que aconteceu? Deus começou a virar, porque isso não tinha a ver só com a minha vida pessoal. Cara, tinha a ver com o reino, mano. Porque as nossas escolhas mexem com muitas coisas do reino. Porque se Deus tem um projeto na sua vida, Ele tem algo com você de tocar pessoas, cara, tudo tem que estar legal. Né? Não falo perfeito de tipo assim, de nada dar errado, mas pelo menos na vontade de Deus. Né? A vontade de Deus sendo feita ali. Daí nisso daí terminamos tudo e eu fiquei muito assim, tá? E eu já era evangélico. Daí eu mudei de ministério, tudo. Daí eu conheci minha esposa, resumindo, né? Foi muita coisa que aconteceu. Da maneira que Você conheceu sua esposa na igreja que você congrega hoje? Sim. Hoje eu conheci a minha esposa. Inclusive eu quero mandar um beijo para ela aí, pro Azaf também, que minha esposa Cristiane, pro Azaf, pro Caio também, que está me assistindo aí. Eu amo muito vocês, viu? Vocês são a estrutura minha. Deus abençoe vocês. E nisso daí eu conheci ela, cara, e louco que, tipo, eu conheci ela, eu tava trabalhando numa fábrica que era meu sonho entrar nessa fábrica, que eu nem sei como eu entrei, porque, nossa, um negócio muito louco aconteceu. E para mim estar nessa fábrica, tava trabalhando na fábrica, já tinha uma questão financeira melhor, né? E nisso daí eu conheci ela, tipo assim, a gente era líderes também na mesma igreja, né? E a gente servia as pessoas, tudo. Cuidava de pessoas. Daí a gente se conheceu, a gente conversou, tudo, e deu certo. A gente começou a namorar, assim, no começo do ano. No meio do ano a gente ficou noivo, né? Ficamos noivos. E em dezembro a gente já casou. Foi questão de meses aí que aconteceu todo o processo. Só que Deus já tinha falado que ia acontecer muito rápido as coisas.
né? Muito rápido, assim. E, cara, hoje eu tenho vivido um tempo muito top, porque a gente não só casou, mas uniu propósitos. Então, eu acho que, tipo, quando a gente une propósito, cara, as coisas fluem de uma tal forma. Não tô falando que é perfeito em questão de, tirando a humanidade, é tudo mil maravilhas. Porque a nossa vida com Deus não é assim. Porque as permissões de Deus, ela faz a gente voltar onde muitas vezes a gente precisa voltar. Né? Muitos erros que a gente comete, a gente precisa voltar. A Bíblia diz assim que é para a gente lembrar e voltar naquilo que a gente caiu. Né? Voltar, consertar e continuar. E nisso, cara, o que Deus tinha falado para mim há um tempo atrás, que Ele ia me dar tudo, e hoje eu estou vivendo esse tudo. Eu tenho minha casa própria, tenho meu carro, tenho minha empresa. E hoje, cara, se você me perguntar, poxa, Luiz, falta alguma coisa para você hoje que Jesus já prometeu para você? Cara, eu vou falar para você que se eu saísse dessa gravação aqui e Jesus me chamasse ali na porta ali, cara, eu iria feliz, mano. Porque Jesus me deu tudo, cara, que eu precisava, não para mim ser feliz, porque com Ele eu sou feliz. Mas Ele me deu tudo que Ele prometeu. De um bom casamento, de filhos abençoados, né? De uma casa, de um carro hoje, hoje a gente está vivendo financeiramente. Nossa, é uma coisa que é muito tremenda, que a gente vê que é a mão de Deus, que não tem outra coisa. Então, cara, hoje eu não tenho o que reclamar, sabe? É como a Bíblia diz assim, se tem alguma coisa que o homem precisa reclamar é do seu próprio pecado. Porque é ele que traz atraso de vida pra gente, né? Então, cara, a minha vida foi muito assim. E eu acredito que eu colhi tudo aquilo que eu plantei na minha adolescência, na minha juventude, sabe? Eu sempre quando estou com adolescentes, com jovens, e eu tenho oportunidade, eu conto para eles que, cara, quando a gente entrega realmente a nossa juventude, a nossa adolescência para Jesus, mano, Ele faz com força o que tem que ser feito. Então, hoje a gente tem, nossa, vivido uma coisa muito top, cara, em Deus. E apesar de a gente viver em família top, a gente tem sido um motivo de glória para o nome de Jesus. Porque eu acredito que não só ser íntimo de Deus, mas a gente passa a ser um motivo de glória para o nome de Jesus. A ponto de, tipo assim, a galera olhar para o Tiago e falar, eu glorifico a Jesus pela vida do Tiago, porque realmente Jesus existe porque o Tiago existe. Sabe? A gente é o quinto evangelho. Né? Por que a Bíblia não tem o quinto evangelho? Porque eu e você somos o quinto evangelho. Então, é porque a Bíblia diz que a gente é uma carta aberta. Né? Então, as pessoas precisam ler na nossa vida e a gente ser um motivo para Jesus ser glorificado. A gente ser um motivo de, tipo, a galera olhar, puxa, mas que família abençoada. Eu glorifico porque ainda existe pessoas assim. Eu glorifico porque ainda existe casamento, existe família assim. Então, a gente ser esse motivo. Né? Como diz o ditado, né? Vai, prega o evangelho. Se for preciso, fale. Sim, top. É isso. Então, é um conselho que eu dou para as pessoas e aquilo que eu tenho vivido, as minhas experiências com Deus. Não é fácil, é uma coisa bem assim, porque requer muito da gente, né? Negação, assim, não é fácil. Renúncias. Não é fácil, mas é leve. É leve. Principalmente na que você falou, você entregou a sua adolescência. Né? Não só a adolescência, mas o início ali também da vida adulta. E essa fase aí é a fase mais complicada. É a fase, eu acho que assim, mais difícil, né? Principalmente com o mundo de hoje também, né? Talvez tenham quase a mesma idade que eu, talvez eu seja um pouco mais velho, mas
aquela época também era difícil, apesar de hoje estar mais difícil, né? Para os jovens de hoje, eu acho que, enfim, a internet é um meio... Coisas fáceis, a internet é o que eu falo sempre, né? Ó, ela, como a gente está fazendo o canal aqui para ajudar, tem um lado que você consegue trabalhar do lado bom, mas eu acho que o lado ruim ainda infelizmente, prevalece nesse mundo hoje de acesso virtual, da facilidade, da praticidade. Mas entregar a sua adolescência ali, Deus, eu acredito assim, da forma a palavra orgulho, né, amor pela sua vida ali, vamos falar assim, e hoje você colhe o fruto, você pode falar, né? Porque eu costumo dizer muito sobre isso. Cada um tem aquilo que plantou. Sim. O que você plantou? Então eu falo sempre, plantou laranja, o que você vai colher? Laranja. Ninguém planta laranja esperando colher banana. Não tem como, isso não existe. Cada um colhe aquilo que plantou. Se plantou bem, colhe bem. Se plantou mal, colhe mal. E se não plantou, não espere colher nada. Porque você não tem o que colher, entendeu? Então, isso daí, cara, é muito bonito. Agora, é a segunda pessoa, homem, que eu conheço que casou virgem, né? Falando assim, porque é um ato bonito. Eu acho que não é um ato... Não é outro que é nosso amigo, Mas... Na época era só um. Eu falo, caraca, sim, mano, porque Deus fez na vida desse nosso, né, que é um amigo em comum, Deus fez na vida dele ali, ele fez também, né, de poder... E foram uns 8 anos, cara, namorando. Sim. O dele foi um tempo de namoro muito grande. E Deus glorificou e vai glorificar na vida dele, um excelente homem também, nossa, enfim. Mas é algo talvez você não sinta isso, mas não é algo de se envergonhar, né? É algo de falar. Porque no dias de hoje, parece que isso, você falou, sim, isso seria o estranho. Mas isso deveria ser o normal. Sim. E não isso ser o estranho. É pro senso comum, né? Da humanidade. Da humanidade. Sim. Lógico, a gente vindo para a palavra, isso é o correto. Né? Porque muitas vezes é inversão de valores, né? Que o mundo põe. Né? Que o que é certo é errado, o que é errado é certo. É o que você falou. Hoje o mundo é assim. Se você não fala palavrão, que estranho, mas você não fala palavrão, se você não faz isso, então hoje você tentar agir conforme a palavra ou da forma correta, você acaba sendo diferente. Porque o normal é agir daquela forma, né, que o mundo age. Mas isso daí é muito bonito, cara, e que Deus fez e que continue fazendo sua vida aí como casamento, família, emprego, trabalho, e que você falou, e não precisa às vezes nem falar. A pessoa vê o fruto, né? Que eu falo, reconhece a árvore pelo seu fruto. Sim. Você não precisa explicar. Isso aqui é um pé de laranjeira, um pé de... Não, a pessoa já vê que já é... A pessoa que chega ali já observa e já identifica aquilo. Então, o que você falou, você já está mostrando quem é o seu Deus e o que ele faz e fez e continuar fazendo na sua vida. Então, as pessoas que se aproximam de você, que você falou, ela glorifica glorifica a Deus por isso, porque ela reconhece que é um Deus vivo. Caramba, olha o que fez na vida dele, o que faz, né, na casa da vida dele, cara. Então, muitas pessoas pensam assim, também quero disso pra mim. E como ele fez na sua vida, ele também irá fazer na vida das pessoas. Não é só você. Você não é um filho único. Né? Então, é bem isso aí. Eu ainda vou até mais longe, né? Hoje em dia o mundo tá tão invertido que esses tempos atrás, uma pessoa falou assim pra mim, um conhecido meu falou assim, cara, você acredita que eu fui numa padaria, comprei lá o que tinha que comprar, dei o dinheiro, a mulher me devolveu o troco e eu saí. Daí eu cheguei no carro, contei e tinha, acho que, não sei se uma nota de 50 ou de 20. Colocou no meio do dinheiro lá e veio. O cara chegou lá e, aqui ó, você deu o dinheiro a mais aqui pra mim. A mulher ficou olhando assim pra ele, ó. Ou seja, que na hora ele já pensou, ele falou, cara, eu tô fazendo algo que é natural, todos deveriam fazer isso, mas a mulher tá achando estranho, porque ninguém faz. Né? A maioria vai pegar aquilo lá e falar, nossa, armou, ganhei vintão aqui no boi, ganhei. Como já aconteceu com uma vizinha, uma conhecida, não minha vizinha, né? Mas onde ela foi no hipermercado, na correria, a menina do caixa passando as coisas e um engradado de refrigerante, né, que vem um fardo, né, que fala, eu acho, né, um fardinho de refrigerante, a menina não passou e ela saiu contando isso como uma vantagem, eu ganhei um fardo de refrigerante. Eu fiquei pensando, será mesmo que você ganhou? Entendeu? Sim. Então, assim,
pro mundo, sai contando isso como uma vantagem, né? O mundo é normal. Entendeu? Sai como uma vantagem isso. Mas o que você falou, o certo, entendeu? Não é ser o estranho. O correto é só ir lá devolver. E quando é tão estranho, que acaba sendo estranho também, é quando você pega uma pessoa agindo com honestidade, a pessoa é tida como herói. Sendo que, tipo, cara, nada mais é do que uma obrigação. Obrigação. Mas tem como herói. Tipo, se hoje você acha uma carteira cheia de dinheiro, você não pega nenhum real dali e devolve, você é um herói. Você sai até no Jornal Nacional. Sim. Mas, cara, olha só pra você ver o pé que a gente tá. Né? A questão de essa inversão de valores. Inversão, né? de valores, essa é a palavra. De tipo assim, valorizar aquilo que não tem valor. Né? E vice-versa isso. Então, cara, é a gente se apegar com Jesus, porque ele é a nossa justiça mesmo, e ele que faz tudo. É muito bonito, né, cara, ouvir isso que você falou aí, de guardar, né, cara? Guardar a área aí, né? Para o seu casamento, tal, a área da sexualidade, né? De casamento. E, cara, esses dias eu tava tendo um tempo com Deus lá e, cara, o que é mais importante? A sabedoria de Salomão ou o coração de Davi? Sabedoria de Salomão. Salomão foi um cara top na sabedoria, né? Talvez um dos mais sábios aí. Rico, teve 1000 mulheres, né? Também teve 1000 sogras. Deve ter passado um perrengue danado, né? Mas brincadeiras à parte, mas é o seguinte, a sabedoria de Salomão foi Salomão que pediu para Deus. O coração de Davi foi Davi que deu para Deus. Há uma grande diferença nisso, né? Sim. Então, aquilo que a gente estava conversando no início ali, quando você chegou, cara, eu acho que a gente como cristão, né? Eu acho que quando a gente busca a presença de Deus, a gente não tem que pedir algo para viver nessa vida, nessa vida de vai na igreja para ficar pedindo para Deus, faz isso, faz aquilo, porque já está tudo pronto, cara. Sim. A presença de Deus, ela serve mais para tirar algo da gente do que para a gente receber alguma coisa. Sim. A gente tem que sair de um culto, por exemplo, independente da religião, culto, missa, sair dali, mas sair dali pensando assim, cara, o que eu posso fazer de bom? O que eu posso ser de melhor? O que eu posso melhorar em mim? Cara, o mundo tá perdido, cara. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês rápido. Ontem, eu estava vindo de um trabalho numa rua no centro da cidade, muito movimentada, e uma mulher parou o carro errado. Ela estacionou errado ali, parou e atrapalhou muito a fila. Só que eu dirijo já vendo assim, já olhando lá na frente. Então eu já vi que a mulher parou, eu já tirei para cá, já vim pro lado de cá e entrei na frente dela. E parei na frente da mulher. E os carros que estavam atrás dela não se ligaram. Daí ficou atrás dela, não conseguia passar, porque daí começou a vir carro desse lado aqui, e travou tudo. Só que eu já estava ali, né? O semáforo abriu, já ia sair, ela estava parada. E a pessoa de trás estava buzinando. Buzinando na orelha dela. E beleza. Daqui a pouco, a menina da frente, uma moça, cara, que eu tava olhando pelo retrovisor. Eu falei, isso não vai dar certo. Ela começou a xingar a mulher de trás, né? Que tava buzinando. A moça errada começou a xingar a mulher de trás. Entendeu? Ela estava errada e começou a xingar a mulher de trás. O que aconteceu? A mulher saiu do carro, foi lá e nem conversou. Já chegou batendo nela já, cara. Cara, na hora eu pensei assim, nossa, sai ou não sai, né? Pra tirar ali, né? Mas eu pensei assim, cara, não ia dar nem tempo, porque se eu fosse, o semáforo já abriu, daí eu que ia estar travando tudo ali. No meio bem, eu era o primeiro, né? Cara, mas você vê como é que estão as pessoas, cara. O amor, aonde tá o amor? Se é um homem com homem, um tá armado, mata o cara ali. Sim. Mata. Tira a vida de uma pessoa, porque por um simples... Cara, ela fez algo errado, mas não justifica, cara. Uma agressão, não justifica. Ela tá errada, nossa, o pessoal tá buzinando, deixa eu sair daqui que eu estou errado. Né? Mas se ela está errada e não enxerga aquele erro, não justifica a outra vir, agredir, matar. Cara, isso mostra, eu tô contando isso aí, porque, eu fiquei até tremia na hora, assim, cara. Falei, cara, nunca vi isso, né? Mas as pessoas estão assim, isso mostra. Às vezes a gente vê no jornal, eu não assisto o jornal, mas às vezes estou em algum lugar trabalhando, fazendo alguma coisa, acaba passando, acabo vendo. Ou na internet, né?
é marido que mata a ex-mulher, é pai que mata o filho que mata o pai. Cara, e o amor acabou, cara. A Bíblia diz mesmo que o amor de muitos iam se esfriar. E quando diz isso, não diz que o amor para com Deus ia se esfriar, não. É o amor. Amor é amor, cara. Amor não é o amor com Deus, é o amor entre famílias, é o amor entre casais, né? Pai, mãe, irmãos. E, cara, o mundo tá completamente destruído, cara. Então, assim, nós criamos isso daqui. Criamos não, isso aqui nasceu de Deus, né? Isso aqui não é nem invenção nossa, isso aqui nasceu. Eu creio que igreja nasce, igreja você não abre uma igreja, porque a igreja não é um comércio, né? A igreja ela nasce. Quando você vê, nossa, da onde isso aqui começou, né? Como é isso aqui, como é o nosso canal. Mas isso aqui, cara, a gente tá aqui para mostrar, para falar e para ser e para caminhar naquilo que fala Romanos 8, que é, cara, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, cara. E nós, com o entendimento, que é esse entendimento que a gente tem, né, cara, de quem é Jesus, da onde Jesus nos leva, para onde ele nos leva, cara, a gente precisa, como a gente estava falando no começo, a gente não precisa ter uma igreja, né, a gente precisa ser igreja. Há uma grande diferença de ter uma igreja e ser igreja. Né? Nós estávamos falando de algumas pessoas, alguns pastores, né, que são referências hoje aí no mundo aí no mundo, né? Cara, eles fizeram a parte, estão fazendo a parte deles. Eles foram usados para um chamado que Deus tinha na vida deles. Mas e qual é o nosso chamado, cara? O nosso chamado começa... Cara, é o que eu falo, né? Um dia eu falei assim, cara, eu preciso ir em hospital orar porque é o meu chamado. Depois eu descobri que não é o meu chamado. Cara, o meu chamado é ir pregar o evangelho. Orar por aquele que necessita, ajudar aquele que pede, amar as pessoas. Não é um chamado eu ir no hospital. Cara, tudo bem, pode não ser uma obrigação, mas, cara, se eu tenho algo dentro do meu coração e sinto aquilo, vai. Faça. Leva, cara, a palavra de Deus, né? E nem sei também por que eu tô falando isso, sei nem por que eu entrei nesse assunto, endereço, né? Mas, né, eu creio, como a gente sempre fala, ora aqui, o Espírito Santo vai levando, né? Mas eu acho assim, o amor das pessoas estão esfriando demais, as pessoas estão se perdendo, não é nem só os que não conhecem Jesus, são aqueles que, acho que tem nós estamos vivendo uma época de grande problema, que as pessoas que também se afastaram. Sim. Muitos, eu conheço muitos, cara, que estão afastados, assim como eu já fui um dia afastado. E quando a gente está afastado, a gente não enxerga. As pessoas vêm e falam, cara, você não tá no caminho certo. Você fala, aqui eu não tô no caminho certo, cara, eu que sei. Eu não preciso estar na igreja. Eu sou a igreja. Então seja. Mas não é nada, tá cego, tá completamente destruído ali e acha que tá tudo bem, sabe? Então é isso, cara. Eu até tava falando agora aqui, tava lembrando do que eu ia falar, mas acabei esquecendo no meio da conversa. Mas é isso, cara. As pessoas precisam desse relacionamento com Deus, né? Porque o mundo tá virado, cara. Tá virado. E uma coisa que eu costumo falar, que eu ouvi também esses dias, isso aí foi até aquele Mário Cortella. É Cortella ou Portela? Sabe? Eu acho que é Cortella. Eu acho que não sei. Mário Cortella é um filósofo, né? Mas ele falou assim, a religião nos separou, a política nos dividiu e o dinheiro nos classificou. Então, quer dizer, cara, a religião nos separou. Cortella, né? Porque aquele que é evangélico não se relaciona com o católico porque acha que o católico está errado. O católico acha que o evangelho está errado. Aquele que vota no João acha que a Maria está... sabe? Sim, sim. E o dinheiro classificou. Porque você tem mais dinheiro, você é outro nível. Eu não tenho o tanto dinheiro que você tem, eu sou outro nível. Então, gerou uma classificação. Sim. Cara, eu acho que a gente só precisa voltar para os braços de Deus, cara, da nossa origem. O que eu acho interessante, cara, até a pandemia, o que aconteceu na pandemia, eu lembrei muito isso quando Jesus falou uma vez comigo e essa ideia de, tipo assim, quando eu comecei aqui, eu até falei um certo tempo aqui, falei que a gente, ao início nosso, foi olhando para Deus, foi olhando para os olhos de Jesus. Cara, e interessante que nessa pandemia também,
para onde que a gente mais olhou foi pro olho um do outro. Porque tinha máscara, então todo mundo se comunicava mais com o olho do que com a boca. Né, cara? E Jesus falou, e nessa pandemia mesmo, muita gente fala uma coisa, fala outra, mas eu acredito que nessa pandemia foi o que a gente passou, né? Esses problemas todos. Muitas pessoas perderam muito ente querido, e foi muito triste, e graças a Deus a gente está saindo disso, mas é uma volta. Eu acho que a permissão de Deus nisso tudo que a gente passou é uma volta também para a gente voltar a essa origem, de olhar, né? Não só para Jesus, mas de olhar para um olhar para o próximo, né? A gente parar um pouco com toda a nossa correria, com tudo aquilo que a gente tem que fazer, ou tem que, sabe, resolver o dia a dia, correria. O dia a dia, a gente tem que parar e olhar no olhar do outro e ver, porque a Bíblia diz assim que a candeia do nosso corpo é o olho. Então a gente precisa olhar um para o outro mais, sabe? Sim. Eu acho que, cara, você falou uma coisa aí importante, me fez lembrar de algo. A gente passou a usar máscara. Mas será que a gente já não estava de máscara antes de tudo isso? Então. A gente passou a não ter mais contato com os parentes, com os amigos, mas será que a gente já não tinha já não vivia isso? Sim. Cara, isso só, na verdade, nos fez se reaproximar. Porque o que a gente mais ouvia na pandemia eu não vejo a hora de acabar isso aqui pra gente se juntar a galera, fazer um churrasco, se abraçar. O pessoal não aguenta mais não abraçar. Só que foi preciso parar. Será que foi preciso parar para que as coisas voltassem a origem, né? A origem? Assim, pra gente voltar a dar valor naquilo que realmente... Coisa simples, cara, né? Hoje em dia, a galera, tipo, que eu vejo, que eu não via tanto. Hoje em dia, a galera batendo foto do sol nascendo. Cara, não tinha tanto isso. A galera, tipo, natureza, né? Mexendo com plantação, com uma coisa, com outra. Mexendo com coisas, cara, que realmente, tipo assim, que tinha passado despercebido por um tempo. Que correria no dia a dia, trabalho, essas coisas, e começar a valorizar as pequenas coisas. Enxergar o mundo de outra forma. Eu acho que, tipo, mexeu muito com a humanidade em questão da gente voltar a ver mesmo o que realmente tem valor. Sabe? Família, a natureza, porque a natureza nada mais é do que a Shekinah de Deus, é a glória de Deus manifesta. Tudo fala ali. Tudo fala, entendeu? Então é isso aí. Eu lembrei agora que eu tava falando da parte lá de amor, porque eu comecei a falar daquilo lá. Cara, nada mais é um cenário bíblico que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando, cada dia que passa, nós estamos chegando no fim dos tempos, cara. Sim. Né, gente? Até o Tomás veio aí, comentou muito forte, falou algo muito forte sobre isso. A gente estava conversando sobre isso e, cara, é o cenário. As coisas, a Bíblia diz que as coisas iam, o amor ia se esfriar, né? Amor de pai para mãe, de pai para filho, de filho para mãe, familiar. Dentro da casa tem 5 pessoas, 3 iam, né? A nora ia brigar com a nora com a sogra, né? Até o Luiz Hermínio fala assim, a nora com a sogra, isso é normal. Mas enfim, né? Mas brincando, né? Mas a Bíblia fala, filho com pai, mãe com filho. E é o que está acontecendo, cara. Tudo que está acontecendo são cenários bíblicos. E, cara, eu creio que nós estamos chegando no fim dos tempos e Jesus está voltando, cara. E nada mais é, eu falo, nada mais é, tudo se resume na falta de relacionamento com Deus. Sempre eu bato nessa tecla, porque se todos criar um relacionamento com Deus, algo será transformado na sua vida. Seja paciência, amor, fidelidade em qualquer situação, qualquer coisa. Deus transforma. Se você tiver um relacionamento ali com Deus, Ele vai transformar. Todos serão mais generosos, todos serão mais pacientes. Entendeu? Aquela mulher que errou não xingaria a outra, porque a outra nem buzinaria, só fala, moça, precisava passar de uma forma mais educada, tal. Ela, desculpa, tô saindo daqui, porque ela também, porque eu falo assim, o ser humano hoje, ele tá muito assim, pensa em si próprio, azar dos outros. Ela também talvez não agiria daquela forma
de fazer algo errado, para não afetar numa vida de uma outra pessoa. Porque quando a gente faz algo errado, aquilo acaba interferindo na vida da pessoa, tá indo trabalhar, alguma coisa assim. Então eu falo sempre, se você coloca no centro da sua vida Jesus, Deus, ali no centro da sua vida, tudo que vai enraizar, seja trabalho, amizade, casamento, filho, tudo vai ter o propósito ali, tudo vai ser de uma forma diferente. Se você tem Jesus ali, você já não vai entrar no mundo da infidelidade. Ah, não vou trair minha esposa. Porque, em primeiro lugar, quando eu casei com ela, eu tenho algo com Deus em primeiro lugar. Eu estarei traindo primeiramente a ele e depois a minha esposa. Porque a minha esposa talvez nunca saiba da minha traição. Talvez eu faça aquilo lá, muito escondido, não vai saber nunca. E realmente, pode ser que nunca ela venha saber daquilo. Mas o primeiro lugar, que é o principal, já está sabendo aonde você for. Pode ser aqui no Japão, dentro de um carro, dentro de um túnel, um buraco, o que for. Você traiu, já viu. Então, assim, você tem que pensar assim. Quando você pensa que a traição, em primeiro lugar, não será apenas a sua esposa, é com Deus, você já não vai trair. Se você tem um trabalho e pensa, se eu roubar aqui, tem uma facilidade tão grande de eu roubar isso daqui, de eu desviar esse dinheiro aqui, que a empresa está vacilando, a empresa não está nem vendo isso daqui. É tão simples, não vai nem perceber. Mas, primeiramente, não é eu roubar da empresa, eu trair a confiança com quem tem ali. Então, eu não vou roubar. Pronto, aquilo pode ter o mal ter soado no meu ouvido. Olha que facilidade, mas jamais farei isso, porque não é da obra do meu Senhor. E como o meu Senhor me arrumou esse trabalho, faço por Ele, faça tudo como se fizesse para Deus. Pronto, acabou. Então, se você cria um relacionamento, cara, a humanidade começa automaticamente, em todos os sentidos, na amizade, no casamento, no trabalho, no trânsito, vai melhorando. Mas o problema, eu falo sempre, é a falta de falar de Deus como falar a palavra microfone. Microfone, inútil, microfone. E as pessoas falam Deus, ela vem vazia a palavra. Eu falo assim, a pessoa fala muito Deus como um hábito. Fica com Deus, vai com Deus. O Deus parece que já é uma palavra comum ali da frase do obrigado, bom dia, Deus. É uma coisa muito vazia, não vem com aquela... Que Deus te abençoe, mas do coração, é aquela coisa, sabe? Porque eu acho que, tem que vir... Quando vem com peso, para vir com peso, tem que vir com vida, né? Se eu vivi aquilo, vem com peso, né? Se eu conseguir viver aquilo que eu tô falando de Jesus, ou que eu tô testemunhando, cara, tem vida ali. Então, vem com vida, então tem peso no que eu tô falando, né? Então, porque o que a gente está conversando aqui, porque às vezes a gente também fala tudo isso daí e a gente esquece que, uma coisa é eu errar e largar a mão. Outra coisa é eu errar tentando acertar. Sim. Mano, porque eu vou errar. A gente não pode, porque como a gente está falando aqui direto, né, quebrando o paradigma. Cara, eu não posso ter essa mentalidade de eu vou para a igreja, eu vou me converter, vou seguir Jesus e papapá e não vou errar. Cara, quando eu crio isso, a religiosidade cria que você não vai errar, que você não pode errar, que você não vai, que você não vai, que você não vai. Quando você erra, você pensa assim, puxa vida, mas falaram tanto que eu não ia errar, que eu não vou errar, que depois que eu conhecesse Jesus eu não ia ter nenhum tropeço mais. Quando a pessoa tropeça, para ela já acabou. Porque daí para ela não tem mais chance, porque ela foi ensinada que que ela não vai errar. Cara, sempre quando a gente ministra pessoas, quando a gente tem um tempo com pessoas, ainda mais que essas pessoas que estão chegando, né, de conhecer a Jesus, a gente tem que preparar o coração para as pessoas para o dia mau. Cara, porque o evangelho não é só dia legal que vai dar tudo certo. Uma hora ou outra eu vou dar, não fazendo apologia a erro, a pecado, seja qual pecado for, mas não é. Jesus nos libertou da força do pecado. Né? Da força do pecado, a questão de que eu falo a força do pecado, de ele te dominar e de você não ter opção a não ser pecar. Ele morreu na cruz para essa força ser aniquilada. Mas não quer dizer que eu não vou errar e não quer dizer que eu não vou pecar. Mas esse poder que o pecado tinha de me prender, já não prende mais, porque Jesus pagou esse preço.
Agora vai questão de eu querer ou não querer, ou eu lutar ou não lutar. Né? Eu costumo falar que o pecado na nossa vida tem que ser não um pecado de estimação, mas tem que ser um acidente na nossa vida. Acidente não acontece toda hora, mas acontece. Você está entendendo? Não acontece toda hora, mas acontece. Mas se acontecer, beleza, vamos tratar, vamos ver o que aconteceu e pá. Cara, bate a poeira e continua. Né? Porque enquanto tem vida, tem esperança. Né? Enquanto eu estou respirando aqui, tem esperança. Porque, lógico que nessa esperança é Jesus tudo. Mas depois que, através da Bíblia, o que a gente aprendeu e o que a Bíblia fala, que depois que a gente acabou aqui, daí sim, vem o juízo e o que eu fiz, eu vou colher o que eu fiz. Né? Uma consequência, sendo... a gente acredita no céu ou no inferno, né? É a questão do que eu plantei aqui na Terra. Então, porque às vezes a gente discipula, a gente recebe pessoas e a gente implanta um evangelho que tipo assim, não, você não vai errar, você não vai pecar, você não vai ter mais tristeza, você não... Não. Errado. Mano, eu não posso esquecer que eu sou humano e que Jesus gosta que eu seja humano. Porque quando eu falo que eu sou humano, eu tô falando que eu sou dependente exclusivamente e totalmente de Jesus. Quando eu falo que eu sou ser humano, eu tô falando, eu sou dependente totalmente de Jesus para ser alguma coisa. Exatamente. Né? Então, essa humanidade que a gente não pode deixar de sair, né? Tipo assim, de sair não, de confundir as pessoas. Então, não também tipo assim, não, então eu sou humano, então eu posso viver uma vida de qualquer jeito. Não é isso. Mas é tipo assim, eu ter o pé no chão. Tipo, tô servindo a Jesus, tô fazendo as coisas certinhas, Jesus me chamou para ser santo, sim, eu tô no caminho da santificação, não da glorificação, porque glorificação é depois que eu morro, que o meu corpo é glorificado se eu for uma pessoa salva em Cristo, e o meu corpo é glorificado e totalmente o erro, o pecado da minha vida sai, é tirado, daí eu não erro mais. Mas até então, quando eu tenho vida aqui, eu estou no processo de santificação, eu estou a caminho da glorificação. Porque às vezes as pessoas confundem santificação com glorificação. Santificação, eu estou a caminho da glorificação. Ainda eu não sou uma pessoa sem pecado. Eu estou lutando, às vezes eu erro, às vezes eu falho, mas eu estou no caminho. Agora, depois que a gente morre salvo, daí que eu acredito nessa glorificação, que totalmente o pecado vai sair. Como ser humano, nós nunca seremos perfeitos. Então, nós assim, a pessoa tem que entender que nós seremos sempre melhores. Sim. Isso daí, sim. Ser, né? Podemos ser melhores. Lutar, agir, ou por isso que eu falo, se alimentar daquilo que tem que ser alimentado. Entendeu? Se você estiver constantemente com alimento, que eu falo, esse canal aqui para mim é algo que eu glorifico, agradeço a Deus em todos os instantes da minha vida. Porque cada um que vem aqui, como você hoje, para mim é algo... Sempre ensina algo. É algo que, claro, eu me encho, que eu brinco, né? Eu tô com um potinho aqui, eu fico só enchendo o potinho, mas eu não vou ficar para mim só. Esse potinho eu encho e depois eu saio lá para compartilhar. Sim. Minha mãe, amigo, não sei o quê. Por quê? Porque só para mim também não vai adiantar ficar pegando para mim. Então eu tenho que repartir disso. Então isso daqui. Para que eu também, vamos falar de mim agora, para que eu, quando sair daqui, eu pense, vou ser melhor do que eu fui ontem, mas perfeito, sabemos que eu nunca, você falou, eu não vou ser. Eu posso não pecar mais naquilo que eu pecava, mas talvez eu peque numa outra coisa. Então eu não posso também, que você falou, muitas pessoas é assim, daí pecou, então eu não sou digno, então eu não vou mais para a igreja, eu não vou procurar mais Jesus, não vou procurar mais Deus, porque não é assim, errou, volta lá e vamos continuar, que você falou, vamos continuar a construção. Sim. Todo dia um grãozinho, e errou, não pensa que você voltou para trás, você apenas parou, vamos de novo, e continua caminhando. Você não precisa pensar que você errou, nossa, voltei 10 casas para trás. Não, você só deu uma pausa, respirou,
entendeu e vão para frente de novo, entendeu? Sim. Então é mais ou menos assim que eu E vejo. Deus, ele não condena o pecador, ele condena o pecado, mas não o pecador, né? Porque às vezes, olhando agora por outro lado, uma pessoa que não se entregou para não se entregou para Jesus, como a gente estava conversando no início, né? Ah, mas eu não posso chegar em Jesus fumando maconha. Ah, eu não posso chegar... Como é que eu vou chegar numa igreja se eu gosto de fumar maconha? Se eu gosto de beber, se eu gosto de fumar cigarro? Lá não é lugar para mim. E não só a igreja, né? Que a gente também falou do relacionamento. Como eu irei até Jesus, como eu vou orar, como eu vou ter um relacionamento com o Pai, mas sendo que eu uso droga, que eu bebo, que eu... Não, mas não é assim. Cara, Deus não te condena. Deus condena o pecado, mas não o pecador, né? Então é isso. Você falou uma coisa aí também de dificuldade na vida, né? Quando você aceita Jesus, vem para Jesus, cara, as coisas não são fáceis mesmo, né? São renúncias dificílimas, não é fácil, né? Como você falou, eu era o estranho no meio da galera, né? E realmente é assim mesmo. Mas as tribulações, cara, Paulo fala, né? Não sei se é em Coríntios que Paulo fala isso daí, mas Paulo fala que dê glória a Deus nas tribulações, porque a tribulação traz a perseverança, a perseverança traz a esperança traz a experiência, né? Então, cara, eu falei aqui no começo, antes de começar aqui, né? Eu escutei uma frase de um pastor, e até o pastor Leandro, e ele fala que, cara, a tribulação perante ao mundo, ela traz depressão, opressão, ansiedade, medo, angústia perante ao mundo. Mas quando você está agarrado em Deus, ela traz um arrependimento, ela traz uma esperança que você não se arrepende disso. Você entende que é um processo. É um processo que Deus está criando em você ali, que você está passando. É um processo que você está passando porque Deus está criando algo em você. Né? Lá na frente você vai entender, como a gente falou no começo. Lá na frente a gente vai entender esse processo. Hoje eu não entendo, mas lá na frente eu vou entender. Né? E ninguém se arrepende disso. Porque você pode, naquele momento, você falar, não aguento mais isso, mas lá na frente você vai falar, ainda bem que aconteceu. E você se arrepende? Não. Glória a Deus que aconteceu. Então é bem isso, né? A vida com Deus, ela é... Né? O relacionamento com Deus, nós falamos daquela hora que você estava falando de filhos, às vezes a gente não vai dar tudo que nossos filhos querem. Nós vamos dar a eles aquilo que é necessário. Né? A gente não precisa dar algo... ele quer... uma coisa e a gente, não, vou dar melhor para você. Não precisa. O que é necessário para você? E no tempo certo. No tempo certo. Aquilo que o pastor Cris falou um dia é verdade, a analogia. Não adianta eu pegar para minha filha não tem essa idade, minha filha é mais velha, mas, por exemplo, não adianta eu ter um filho de 3 anos de idade e eu poderia até dar, como diz, mas não adianta eu chegar para ela e dar R$1.000 na mão de uma criança de R$1.000. Ela não vai ter sabedoria, saber conhecimento para usufruir daquilo, ela nem sabe aquilo ali. Não é o momento ainda. Entendeu? De eu chegar para ela e dar uma nota de R$100, dar R$1.000 para uma criança de 2 anos. Entendeu? E também ele falou uma coisa que eu achei muito legal um dia, e é verdade. Às vezes um filho seu de 3 anos ali, você não dá R$100 na mão dele porque ele não sabe o que fazer com aquilo ali. Mas a sua vida você daria por ele. Então, quer dizer, às vezes pode pensar, nossa, R$100 não dá, mas daria a vida, daria aquilo que tem mais valor para mim, assim, a minha vida. Mas por que você não daria os R$100 naquele momento? Porque naquele momento ele não vai saber o que fazer com aquilo. Não é o momento. Mas naquele momento, se ele precisasse, eu daria até a minha vida por ele. Então tem a diferença. Mas numa outra situação, você dá os R$100, entendeu? Estou falando uma analogia ali para entender a questão. Porque às vezes Deus é assim, às vezes você pede algo ou você acha que precisa de algo, mas ainda você não está no momento de receber aquilo. Não está preparado, né? Entendeu? Vai ter. Deus daria naquele momento, você pede algo, Deus daria algo melhor do que você está pedindo. Mas você não está precisando daquilo lá. Mas você está pedindo aquilo, você está precisando ou querendo aquilo, mas ainda não está. Você ainda é imaturo para aquilo, ou, enfim, daí é da... Como diz o pastor da igreja da cidade lá, a gente confunde Deus com o entregador do fast food, né? Quero como diz isso, aquilo, quero como diz isso, quero uma coca, 2 lanches, traz para mim rapidinho aí, que eu tô aqui com muita fome. Cara, mas é isso. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar, deixar um recado para alguém? Não, cara, eu quero, assim,
Sim, né? Eu quero assim agradecer, cara, de verdade, assim, a minha esposa, Cristiane, a minha mãe também, Maria, o meu pai Luiz, as minhas irmãs, pela paciência que eles tiveram comigo e tipo assim, eles tiveram esperança, né, de tudo que Jesus ia fazer. E hoje, graças a Deus, eles têm visto o que Jesus tem feito, né, na minha vida. Quero mandar um beijão para eles, que eu amo muito eles, né, que eles são tudo para mim. É isso aí. Eu só queria acrescentar algo, que eu até abri a Bíblia na hora que você estava falando, né, de tudo que você falou no começo, do seu processo aí com seu processo, né, de saúde aí que você teve e tal. E me levou, enquanto você estava falando, eu só não quis cortar você, mas me levou em João 9, cara, que fala do cego de nascença. Jesus ia passando, encontrou um cego de nascença e os discípulos perguntaram para ele, quem pecou? O pai ou a mãe para que ele nascesse assim? Jesus falou, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse estabelecida sobre a vida dele. Sim. Então quero deixar essa palavra para as pessoas que estão assistindo e também, né, para a sua vida também, que cara, Deus já tinha tudo preparado, né? Como eu disse, Salmos 139, já estava tudo escrito por Deus. E não foi por pecado, por nada, foi porque realmente Deus queria manifestar a glória dele na sua vida e, através da sua vida, né, conectar pessoas, né? As pessoas hoje, escutando isso, hoje as pessoas olham e falam, meu Deus, caramba, meu Deus, que testemunho, né? Porque é um testemunho de vida. Você poderia não estar aqui, você poderia ter, né? Mas Deus fez e manifestou e manifesta a glória dele na sua vida até hoje, né? E que você continue, sim, sendo esse grande homem de Deus que você é. Na sua família, tanto pai, mãe, filhos, esposa, no casamento, cara, que você continue honrando, né? A Deus. Porque o resto é consequência. Amém. Glória a Deus. Também gostaria de agradecer, que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida aí, que você continue se permitindo, né, ser utilizado pela obra de Deus, para que você possa levar cada vez mais, que você tenha atitudes, não só na família, no trabalho, com amigos, onde glorifique a Deus por isso, que mostre, né, quem é e o que faz, e que você sempre se permita, que Deus abençoe sua família, seus filhos, sua esposa, seu trabalho, enfim, tudo de bom aí. E agradeço mais uma vez sua participação aí, você ter vindo aqui, ficamos muito felizes. Sabemos que a agenda de Deus, o convite foi feito por nós, mas primeiramente a Deus, né? Então você tenha consciência disso, que é da vontade dele você estar aqui, entendeu? E é isso. Galera, queria agradecer também vocês aí que chegaram até o final do vídeo, que assistiram aqui. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar. Deixar um joinha. Deixar um joinha. Tem um GO, tá? Que é a princípio quinta-feira. Mas acompanha no Instagram lá, que vocês vão estar se acompanhando, vão estar sabendo bonitinho, tá? Que é o Quebrando Paradigmas Podcast. Mas a princípio é quinta-feira, 19h30. Mas estamos para mudar para sexta-feira, toda sexta-feira, 19h30, tá? E é isso. Muito obrigado. Vocês tenham uma ótima semana abençoada aí. Que Deus abençoe também a vida de cada um de vocês que assistiram esse vídeo. Compartilha aí. Que vocês tenham uma ótima semana e uma vida muito abençoada. É isso aí, Rafael. Glória a Deus. Queria agradecer também. Acho que eu não agradeci, né? Eu só falei aqui da palavra. Mas obrigado. Obrigado por você ter aceito. Obrigado por você ter vindo, né? Falei no começo, mas não falei agora. Que Deus continue abençoando. E é isso aí. Vamos para frente e bola para frente. Valeu, pessoal. Obrigado aí, né? Por vocês aí que vão acompanhar esse podcast, que vocês sejam abençoados, sejam tocados aí, que vocês tenham uma ótima semana e terça-feira às 19h30 nós estaremos de volta aqui em nome de Jesus. Deus abençoe e um grande abraço. Valeu, Luiz. Obrigado, Valeu, cara. Luiz. Tamo Obrigado, junto. viu?